E o evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 14, no versículo 1 e depois nos versículos do 7 ao 11. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a seguinte parábola: Quando fores convidados às bodas, não se sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu. E vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vemos nessa passagem, a importância da verdadeira humildade para as pessoas que desejam salvar a sua alma, que desejam o céu. Sem humildade, não se entra no céu. Mas o que é a humildade? Será que nós podemos olhar para uma pessoa e perceber se ali existe humildade no seu coração? Existe a verdadeira humildade? Muitas vezes nós somos muito e muito enganados. Porém, nós precisamos lutar para que essa humildade esteja dentro de nós. Porque se existe algo que impera na vida dos seres humanos é a soberba. Eu preciso me cuidar com isso, com a soberba, com o egoísmo. Você precisa se cuidar com isso. Porque nós somos seres humanos. Lembre-se que nós somos frutos do pecado original. E nós precisamos lutar diariamente contra os nossos defeitos. E a soberba pode ser um deles. E isso deve começar por mim e por você. Teve um tempo da minha vida em que hoje eu enxergo isso, mas que eu tinha um certo egoísmo dentro de mim e uma certa soberba de olhar para as pessoas e achar que de repente eu era um pouco melhor do que elas em alguns aspectos. Mas Deus me mostrou de maneiras boas e de maneiras não tão boas o quanto eu precisava trabalhar essa humildade dentro de mim, entende? E a gente sabe que existem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que vestem uma capa de uma falsa humildade, onde elas querem mostrar para as pessoas que elas são humildes, que elas são pessoas boas, que elas são pessoas fraternas. E no fundo, não estou falando todas, estou falando algumas pessoas, né? E no fundo você vai percebendo que aquela pessoa ela tem uma soberba dentro dela, que ela não consegue nem fazer uma reverência durante a consagração da missa. Ela está há tanto tempo na igreja, está há tanto tempo que ela já chega acendendo as luzes e arrumando aqui, arrumando ali, mas não faz a devida reverência a Jesus. E há quem diga que a soberba ela está presente no coração das pessoas que têm muito dinheiro, das pessoas que são ricas. E isso não é uma regra. Pode ser que exista uma pessoa que tenha muito dinheiro, que tenha muitos bens materiais e seja realmente soberba. Pense que por isso ela possa ser melhor do que todos. Mas a soberba pode estar presente em uma pessoa miserável, que não tenha bens materiais, mas que ela se ache tão importante no sentido de que ela é melhor do que todo mundo. E ela pode ser uma pessoa tenebrosa dentro da sua própria casa. Então, a soberba, ela faz muito mal, muito mal. E nós devemos aprender, meus irmãos, a termos essa humildade verdadeira no coração e não vestir essa capa de uma falsa humildade. Olha, como eu sou humilde, como eu ajudo as pessoas, como eu sou isso ou aquilo. Não. Quem é humilde não precisa falar que é humilde. Não é verdade? Quem é humilde, ela vai mostrar. E não é ser humilde, não é ser um boboca, um bonzinho, uma pessoa que... não. A humildade, ela brota de dentro do coração. Então, meus queridos, que nós, quando percebermos que Deus está tocando o nosso coração para fazermos algo para quem precisa, para o irmão que está precisando, que a gente tenha essa humildade de entender, de compreender que a gente não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação, que é amar as pessoas que precisam. E amar, muitas vezes, é dar um conselho correto. Amar é muitas vezes ir lá e ajudar as pessoas no que ela precisa, muitas vezes financeiramente, certo? É ter uma palavra amiga. É quando você perceber que tem um amigo, um colega, ou uma pessoa do mesmo grupo, que está falhando, que está caindo, que está fraquejando, é ir lá estender a mão para aquele amigo e ajudá-lo a sair daquele buraco. É lembrar que nós somos servos de Deus. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, precisamos sempre lembrar disso.